canal da gente. A gente curte você. Olá, estamos aqui em mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa voltado ao universo da saúde, em especial da saúde mental. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo, e hoje nós temos mais um importado. Nós temos um entrevistado que veio diretamente de São Paulo, né? Isso. Conversar conosco, conversar com você a respeito aí da saúde mental. O Fale Mais Sobre Isso é um programa voltado para essas discussões, né? Ajudando a sociedade a entender quais são as perspectivas, quais são as características, quais são as possibilidades, os potenciais, de tudo que diz respeito ao universo da saúde mental. Quem é que está aqui conosco hoje? Temos o professor doutor Roberto Banaco. O Roberto Banaco, ele é psicólogo clínico, né? E também é professor da Pontifícia Universidade Católica, a PUC, de São Paulo. E está em Uberlândia para proferir uma palestra trazido pelo Instituto Integrare, e vai dar uma palestra, né? Vai conversar com a sociedade a respeito de vários assuntos, e alguns desses assuntos nós vamos discorrer aqui. E o Banaco, ele também trabalha, ele é um dos proprietários, sócios, né, coordenadores do Núcleo Paradigma de São Paulo, né? Isso. Roberto, muito obrigado pela sua presença. E um prazer estar aqui. Sobre psicologia. Prazer, vamos lá, vamos embora. O que é o Núcleo Paradigma? O Núcleo Paradigma é um instituto que congrega serviços, especialmente em psicologia, ensino em psicologia também, e faz pesquisa baseada em evidências na psicologia. Sim. Quando a gente fala em evidências na psicologia, então já para deixar aberta essa discussão para o nosso telespectador, nós estamos aqui com um pesquisador, um psicólogo clínico que trabalha na linha da análise do comportamento. Isso. Que é uma das linhas possíveis dentro da psicologia. Sim. Há quem diga que é a linha, né? Há também os defensores, os críticos, mas é a linha que está ligada à análise de comportamento, evidências científicas. Isso, a gente tem uma preocupação grande em elevar a psicologia a uma categoria de uma ciência que a gente chama de ciência natural. Ela se equivale à física, à química, à biologia, né? E ela está então preocupada com fazer os estudos da psicologia com base nos estudos experimentais que trazem então essa realidade mais para o mundo físico, né? Para a gente poder estudar. Natural, isso. Certo, legal. E lá no Núcleo Paradigma, o senhor também atende como psicólogo clínico? Também nós temos um conjunto de 33 terapeutas em atendimento clínico. Legal, ótimo. No final do programa, por favor, deixe um contato. Pode deixar. Um e-mail. Então vamos começar, né? O Roberto está aqui para, como eu disse, proferir uma palestra trazida pelo Instituto Integrare, e uma das temáticas que ele vai explorar é a terapia de casais, não é? Isso, Roberto. Casal e família. Casal e família. Então eu vou começar perguntando ao senhor, lá no Núcleo Paradigma, né? Em relação à questão de casal e família, o que o senhor tem percebido, recebido como demanda? Bom, a maior demanda são os conflitos que aparecem dentro de um casal, desde o começo da formação de um casal, e que depois vai se estender para o núcleo familiar, né? As pessoas continuam fazendo suas intervenções dentro de um contexto familiar, e um grande problema que a gente tem é que nós gradativamente estamos perdendo a capacidade de viver em grupo. Nós estamos muito mais preocupados hoje em dia com o nosso individual e muito pouco preocupados em estarmos em grupo ou lutarmos pelos interesses de um grupo como um todo. Então esse é o maior problema que a gente enfrenta hoje quando vai se falar em terapia de casal ou terapia de família. Quando você fala que nós estamos perdendo a capacidade de viver em grupo, né, e estamos partindo aí para muito da individualização, como é que isso repercute diretamente no casal e isso aparece como uma demanda concreta no seu consultório? Olha, começa de coisas muito simples. Por exemplo, vocês vão ver vários profissionais, inclusive da psicologia, falando em sexo oposto. Então, eu sou um homem, o sexo oposto é a mulher. Então, já começa a oposição a partir daí. Quando, na verdade, você tem um sexo que é diferente do seu e você se junta com uma pessoa ou do mesmo sexo ou de um sexo diferente. Mas a própria linguagem já começa a falar em sexo oposto. Além disso, nós somos todos instados a estar buscando pelos interesses individuais
a todo e qualquer custo. E quando a gente se coloca, então, dentro de uma situação de casal, onde você está fazendo uma dupla, as duas individualidades começam a entrar em choque. Então você tem um problema grande de fazer com que essas pessoas agora possam abrir mão dos seus planos individuais para fazerem agora um plano que seja de um casal, de uma dupla ou ainda de um grupo maior quando você tem os filhos. Sim. E agora, por exemplo, com certeza nós temos casais nos assistindo, né? O programa está passando, tá aí o senhor e a senhora sentados na poltrona e ouvindo, né, um psicólogo falando sobre sexo masculino, sexo feminino, dificuldade de viver em grupo, né? O que a psicologia pode ajudar ou servir, né, a um casal ou a essas pessoas que estão sentindo essa dificuldade da convivência? Bom, primeiro, nenhum problema psicológico acontece isolado, né? A gente acredita que os problemas aconteçam por conta de um contexto social no qual nós estamos inseridos. Então, quando a gente fala de um casal, especialmente, ou de uma família especialmente, você sempre tem duas pessoas que estão se comportando juntas. Então, um problema só acontece porque um faz de um jeito, o outro faz do outro jeito. Então, isso aqui é um problema que fica em pé. Se um mudar ou se o outro mudar, o problema já não se sustenta mais. E aí o problema é resolvido. Então, quando você sai de uma situação individual e passa agora a assumir uma vida em dupla, pelo menos quando a gente está falando de casal, o que você tem que fazer são alguns ajustes para que os planos que são individuais possam ser planos partilhados pelos dois. Então, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que são minhas, a outra pessoa vai ter que abrir mão de coisas que são dela para que a gente possa encontrar um caminho que seja único. Não estou dizendo com isso que a gente deva anular a nossa individualidade dentro do casal, mas grande parte daquela nossa vida, ela vai ter que ser partilhada agora, os planos têm que ser partilhados. E muitas vezes o que a gente acaba vendo é que os dois membros do casal começam a reclamar um do outro, quando na verdade eles precisariam fazer pedidos. Então, ao invés de dizer, você faz assim, você me deixa não sei o que, você me deixa não sei o que lá, você deveria fazer, por favor, você poderia me ajudar aqui, você poderia não gritar comigo, você poderia não sei o que. Então, transformar isso em pedidos é uma das coisas que a psicologia pode fazer. Transformar, então, as necessidades das pessoas em pedidos. E aí, com isso, melhorar muito a comunicação que pode existir num casal. Muitas vezes, as comunicações não são fáceis de serem feitas. Vou dar um exemplo para você. Algumas vezes o homem sai com a mulher de braço dado, passa na frente de uma vitrine e a mulher olha um relógio, ela quer o relógio e ela fala para o homem, nossa, que relógio bonito. Ela quer o relógio. O homem ouviu, que relógio bonito. Ele olha e fala, de fato o relógio é bonito. E sai andando. E ela fica muito brava, porque ele não entendeu o pedido dela. Por outro lado, a mesma situação, os dois estão passando pela vitrine, o homem olha e fala, nossa, que relógio bonito. Ele só está dizendo que o relógio é bonito. E a mulher entende que ele está querendo o relógio. Ela vai, se esforça, compra o relógio e dá para ele. Dá para ele, ele olha para aquilo, meio estapafúrdio, e fala, tá, obrigado. E ela fica brava, porque ele pediu o relógio e agora está rejeitando. Então, esses problemas de comunicação, eles são muito comuns. E então, a psicologia pode ajudar nesses acertos nas comunicações. Ok, ajudar em acerto de comunicação, né? Isso. Mas assim, esse bloco se encerrou, vamos dar um tempo para o casal que está nos assistindo conversar a respeito e a gente volta daqui um minutinho no próximo bloco explorando ainda mais essa ideia. Conversa com a pessoa que está ao seu lado, da família, porque às vezes é o pai e o filho também, né? Voltamos já falando mais sobre casais à luz da análise do comportamento. Nos aguarde.